Olá, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre Simple Present. Simple Present. O Simple Present, ele é um tempo verbal. Ele é chamado de simple, simples, porque não fala sobre ações que continuam no tempo, né? E present porque tem a ver com o tempo presente. Quando a gente está vendo tempos verbais, a gente precisa ver duas coisas. Número 1 é quando que a gente usa. E número 2, como que a gente usa. Qualquer forma, que tipo de modificações que vão acontecer no verbo, etc. Então vamos começar dando uma olhada no quando, né? Quais são os casos onde a gente usa o Simple Present. O Simple Present a gente usa, número 1, para descrever. Então, describe reality, descrever a realidade. Por exemplo, I work in the morning. Eu trabalho de manhã. Estou falando sobre como as coisas são, né? Estou descrevendo algo que é um fato. I exercise in the afternoon. Eu me exercito à tarde. Então, esse é o primeiro caso onde a gente usa. O segundo caso, número 2, é para falar coisas que acontecem com uma certa frequência. Então, frequency. Coisas que acontecem com frequência. E daí a gente vai ver aqui palavras como always, que significa sempre, never, nunca, sometimes, que significa às vezes. Então eu posso até colocar essas palavras ali, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Always work in the morning. I never exercise in the afternoon. Ok, então o Simple Present, ele não fala sobre coisas que estão acontecendo neste momento. Por exemplo, I am working right now. Opa, acabou a tela aqui. Right now. I'm working right now. Vamos tirar isso daqui. I'm working right now. Eu estou trabalhando agora. Isso é um outro tempo verbal, que é o present continuous, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, isso daqui não faz parte do Simple Present. Simple Present a gente usa para descrever a realidade. Então, a gente está falando sobre fatos, está descrevendo as coisas como elas são. Ou está falando sobre coisas que acontecem com uma certa frequência.
Ok, então esse é o quando que a gente usa. Agora vamos dar uma olhada no como. Primeira coisa que a gente tem que colocar os nossos pronomes retos aqui, nossos subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, só uma revisão rapidinho disso aqui, né? A gente tem os pronomes. Esses daqui são todos do singular. Então, eu vou colocar um S aqui de singular. Esses aqui estão no plural. E no Simple Present, a gente vai ter 3 que vão ser especiais, porque são esses 3 que vão modificar o verbo. Que vão ser o he, o she e o it. Então, conjugando, eu vou ter... que verbo que a gente pode fazer aqui? Pode ser o travel. Travel, viajar. Então eu vou colocar aqui, I travel. You travel. E daí quando a gente chegar no he, no she, no it, a gente vai colocar um S no final. He travels. She travels. It travels. Daí quando a gente vai pro we, nada de S, volta pro que a gente chama de forma base, que é o verbo sem modificação. We travel. You travel. They travel. Então, a gente tem esse Szinho a mais aqui no final, que não significa que isso é plural, porque notem que aqui a gente está falando de singular, mas é uma conjugação. Então, a gente coloca esse S aqui. Isso é como funciona para os verbos em geral. Mas a gente vai ter para verbos que terminam em X, SS, SH, CH e O, a gente vai adicionar não S, mas a gente vai adicionar o ES. Então, um exemplo aqui. Vamos fazer com o verbo... fazer com o verbo wash, que significa lavar. Então vai ficar I wash, you wash, he wash. E daí a gente colocaria o S aqui, mas olha o que aconteceria se eu colocar só o S sem colocar o E. Wash. Não fica muito claro que tem um S depois ali, né? Então, vamos tirar ele dali. Washes. É só para clareza mesmo que a gente coloca aquele E a mais ali para ficar, né, mais claro na hora de falar que tem um S depois. He washes. She washes. It washes. E daí quando a gente vem pro we, nada de ES. We wash. You wash. They wash. Então, essa regrinha aqui, esse verbo segue essa regrinha. E a gente vai ter uma outra regrinha que muda um pouco também, que é o seguinte. Se o verbo termina em consoante mais Y, tem que ser consoante, para vogal não vai funcionar, tá? Consoante mais Y, a gente vai tirar o Y e a gente vai adicionar o I
ES. Então vamos fazer com o verbo try, de tentar. I try. You try. He tries. Então tiro o Y, coloco o IS. She tries. It tries. We try. You try. Open. They try. Ok, então a gente está colocando o IES aqui no he, no she, no it. Aqui nesse outro a gente colocou o ES. Então essa regrinha aqui é para esse verbo aqui. Ok, então isso é como a gente coloca esses verbos, conjuga eles no Simple Present, na forma afirmativa. Mas a gente tem a forma... a gente vai ter a forma também negativa e interrogativa. Então vamos colocar aqui... negativa. Deixa eu fazer mais um verbo aqui, porque deve ficar claro o que está acontecendo na negativa. Vamos colocar mais um verbo. Vamos colocar aqui o do, tá? Que é o verbo fazer. I do. You do. He termina em O, então vou colocar ES. He does. She does. It does. We do. You do. They do. Então, quando a gente vai para a negativa, a gente vai usar algo que é chamado de verbo auxiliar. Um verbo. Eu vou tirar isso daqui, vamos colocar lá embaixo que vai ficar mais organizado. Então, aqui, ó. Verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Se eu falar I work in the morning. Para colocar isso na negação, eu vou ter que fazer I don't work in the morning. E para transformar isso em pergunta, eu vou ter que colocar Do I work in the morning? Já vou explicar melhor isso de fazer negação e pergunta, mas só para dizer que esse do aqui, que está aqui, isso é o verbo auxiliar. Então vamos prestar atenção nessa pergunta aqui, ó. Do I work in the morning? Eu trabalho de manhã. Se eu quiser colocar essa frase no passado, eu vou colocar... melhor, vamos tirar esse I daqui. Vou tirar o I. Vamos colocar... deixa eu usar minha borracha para ficar mais bonitinho aqui. Eu vou colocar o you ali. Só para não ficar fazendo pergunta para mim mesmo. Às vezes a gente faz pergunta retórica e fala assim, eu fiz isso? Mas só para não confundir, vamos colocar o you aqui. Do you work in the morning? Você trabalha de manhã? Se eu colocar no passado, vai ficar Did you work in the morning?
no futuro. Will you work in the morning? Então a gente tem esses verbos auxiliares aqui e olha como eles não têm significado e sentido. Você trabalha de manhã? Você trabalhou de manhã? Você trabalhará de manhã? Então eles fazem o quê? Eles me ajudam, eles me auxiliam para fazer perguntas aqui, né? Então esse ponto de interrogação aqui no final. E eles indicam, eles falam assim, se é um do, olha, está no presente. Se é um did, olha, está no passado. Se é um will, olha, está no futuro. Então é bem mais fácil, né, do que a gente ficar decorando no português assim, trabalho, trabalhei, trabalharei. Então não tem essas conjugações, por isso que dizem que o inglês é mais fácil. Ok, então isso é o verbo auxiliar. E daí o verbo auxiliar do Simple Present, vamos voltar lá para cima. O verbo auxiliar do Simple Present, ele é o do, e na terceira pessoa ele fica does. Então, para fazer negação, eu vou ter que usar, vamos colocar aqui de novo, I, you, he, she, it, we, you, they. E então, para esses três aqui, para esses dois aqui de cima eu vou usar o do, para esses três eu vou usar o does, e para esses eu vou usar o do de novo. Que nem tá aqui do lado, ó. E vou ter que colocar mais uma negativa, que é o not. Do not, does not e do not. E eu posso abreviar e fazer don't, doesn't, don't. Então, outra forma de organizar isso é falar, a gente usa don't com I, you, we, they. E a gente usa doesn't com he, she, it. Então, vamos pegar aquela primeira frase lá de cima, ó, I travel. Para fazer aquilo em negação, como é que vai ficar? I don't travel. E daí quando vai para o he travels, tem um S ali, né? Então vamos colocar o he. Vamos colocar o do, só que daí o S vem para cá, dentro do do. Então fica doesn't travel. E daí nota que eu não estou falando he doesn't travels, não estou colocando um S aqui. Tá? Não coloco S aqui, isso estaria errado. Então, I don't travel, he doesn't travel. E daí a gente pode passar por aqueles verbos ali e fazer com eles todos. Então, I don't travel, you don't travel, he doesn't travel, she doesn't travel, it doesn't travel, we don't travel, you don't travel, they don't travel. I don't wash, you don't wash, he doesn't wash, she doesn't wash, it doesn't wash, we don't wash, you don't wash, they don't wash. I don't try, you don't try, he doesn't try, she doesn't try, it doesn't try. We don't try, you don't try, they don't try. E posso até fazer com do no sentido de fazer. I don't do, you don't do, he doesn't do, she doesn't do, it doesn't do, we don't do, you don't do, they don't do. E daí, vê que quando eu falo I
don't do. Eu não faço. Esse daqui é verbo auxiliar, não tem significado nenhum. Esse daqui é o verbo fazer. Aí ele tem significado, ele está como verbo principal, verbo de ação aqui. Tá, então essa é a negação no simple present. E daí para fazer interrogação, interrogative. Para fazer interrogação, deixa eu só rolar isso daqui um pouco melhor aqui. Para fazer interrogação, eu vou ter que usar o do e o does de novo, só que daí eles vêm antes do verbo, então vai ficar do I travel? Do you travel? Does he travel? Does she travel? E nota que o travel, ele não muda quando vai pro he, quando vai pro she, porque o que a gente está usando aqui, que a gente chama de forma base. Forma base. Na negação e na interrogação, a gente vai usar a forma base, que é o verbo sem modificação. Então, travel, forma base. Ele conjugado, ele vai ficar travels, ou então, se ele estiver no gerúndio, traveling com ing, se ele estiver no passado, traveled com ed. Essas coisas não precisa decorar no momento, que eu vou explicar mais pra frente em mais detalhes, tá? Mas isso é só pra vocês verem que tem isso de forma base, só o verbo sem modificações e o verbo conjugado com as terminaçõezinhas ali. Ok? Então, does she travel? Does it travel? Do we travel? Do you travel? Do they travel? Ok. Então agora a gente já sabe quando que a gente usa, que é para descrever a realidade, para falar sobre frequência, como que a gente usa, que é colocando o S no verbo, ou colocando o ES para verbos que terminam em X, SS, SH, CH e O, e colocando IES para verbos que terminam com consoante mais Y. Na negação a gente vai usar o don't para I, you, we, they, e o doesn't para he, she, it. E lembrando que o verbo auxiliar não tem significado, ele só ajuda a fazer pergunta e negação. E na interrogação a gente coloca o do na frente. Só um último detalhezinho, tem um verbo que em vez de só colocar S ou alguma coisa assim, deixa eu colocar aqui em cima, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente, que é o verbo have. Então fica I have, you have, he, em vez de ficar haves, fica has. Então só esse detalhezinho. Has. Mas no resto, na negação e na interrogação, o verbo have é igual. Ok, daí vai faltar, claro, o verbo to be no simple present, mas isso vai ser uma lição à parte. Então, por enquanto, é isso.